Carlo Ancelotti anuncia os seus convocados, segunda convocação aí, Carlos. Nesse vídeo de hoje nós vamos aí analisar essa convocação do Carlo Ancelotti. Vamos ver aí quem são os jogadores que foram convocados para a seleção brasileira para os dois jogos aí que restam das eliminatórias para a Copa de 2026. Vamos para uma vinheta agora e na sequência nós vamos fazer esse análise juntos aqui. Você aí também vai fazer o comentário depois no final do vídeo. Nós vamos falar sobre essa nova convocação do Carlito. Vamos lá para a vinheta e na sequência a gente vai para a matéria. Se caiu aqui é porque ama futebol e fofoca de vestiário também, né? Aqui tem notícia quente, mercado da bola pegando fogo e muito papo furado bom sobre o mundo da bola. Polêmica a gente tá em cima, então já se inscreve no canal, ativa o sininho e bora ficar por dentro de tudo. Sejam bem-vindos ao canal The Primes Esportes. Esse canal aqui é voltado para notícias da seleção brasileira, jogadores também da seleção brasileira. E nesse vídeo de hoje nós vamos analisar aí a convocação do Carlo Ancelotti. Fez a sua segunda convocação na seleção brasileira com novidades, né? Como esperado, Neymar não foi convocado devido a uma lesão que ele sofreu aí no último jogo. Não foi nem nesse último jogo, foi um jogo antes desse aí. O Neymar acabou aí ficando de fora da lista do Carlo Ancelotti. Porém, cara, nós temos aí novidades nessa lista aqui no nosso canal. Inclusive, a gente até fez uma postagem falando sobre o atacante do Cruzeiro, né, cara, que conseguiu aí, teve uma chance para vestir a amarelinha. Nós vamos agora aqui para a notícia, dando todo o crédito aqui para a revista Oeste, uma revista muito boa que eu assisto, que eu leio e recomendo a você também assistir e ler essa revista, que é muito boa, trazendo sempre verdades aqui na internet e fora da internet também. Ancelotti, então vamos para a notícia aqui. Ancelotti faz a sua segunda convocação da seleção brasileira. Confira a lista. As novidades foram o retorno de Lucas Paquetá e as convocações de dois jogadores do Cruzeiro, Fabrício Bruno e Caio Jorge. Neymar continua de fora. Então tá aí, ó. Dois jogadores do Cruzeiro estão nessa lista. Caio Jorge, que tem feito muito bons jogos, tem sido artilheiro, tem sido destaque no Cruzeiro. O Fabrício Bruno também tem jogado muito bem. O Ancelotti observou muito bem o Fabrício Júnior, por isso convocou o Fabrício Júnior. E o Neymar, então, mais uma vez de fora dessa lista por causa de uma lesão que ele teve aí. E o Ancelotti entendeu que não é o momento dele retornar devido a essa lesão que ele teve. E também o retorno de Lucas Paquetá. Lucas Paquetá, que foi inocentado, para quem não sabe aí, ele quase perdeu de continuar jogando futebol. Quase que o Lucas Paquetá foi expulso, né, da sua modalidade de futebol e conseguiu aí, através, né, da justiça, conseguiu então a sua, vamos dizer assim, a sua liberdade, né, sobre aquelas acusações que ele tinha sobre apostas. Vamos continuar com a matéria aqui, ó. O técnico Carlo Ancelotti, da seleção brasileira, anunciou nessa segunda-feira, no dia 25, né, que foi hoje, a lista dos 23 jogadores para os dois últimos jogos do Brasil pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. O treinador manteve a preferência por jogadores que atuam na Europa. Então, o Ancelotti, assim como quase praticamente todos os técnicos que passaram pela seleção brasileira, fez aí então uma lista de 23 jogadores com prioridades para jogos da eliminatória, esses últimos dois jogos, com jogadores da Europa, né? Justamente porque ele conhece muito bem a Europa, os jogadores e tudo. O treinador manteve a preferência por jogadores que atuam na Europa. As novidades foram o zagueiro Fabrício Bruno, do Cruzeiro, e o meia Lucas Paquetá, do West Ham, e o atacante Caio Jorge, do Cruzeiro. Então essas três novidades aí nessa lista do Ancelotti. Caio Jorge, como a gente falou aí no início do vídeo, e também o Bruno, né, cara, Fabrício Bruno aí, que é um baita de um zagueiro. Ele foi inclusive zagueiro do Flamengo uma época, né? Você aí que acompanha o futebol sabe, né? E o Paquetá, né, como a gente falou agora há pouco mesmo, que voltou aí para a seleção brasileira. A seleção brasileira já classificada ocupa a terceira posição na tabela, com 25 pontos. Cara, terceira colocação para uma seleção brasileira
É complicado, né? Mas tudo bem, né? O cara assumiu agora aí também. A convocação se refere aos jogos contra o Chile, no dia 4 do mês que vem, 4 de setembro, no Maracanã, e contra a Bolívia, no dia 9. Dia 9 em El Alto, a segunda maior cidade boliviana, localizada numa altitude de 4.000 metros. Caramba, rapaz, jogar na Bolívia lá é complicado, né, cara? E aí a seleção brasileira vai jogar então no dia 4 de setembro no Maracanã, que vai estar com certeza lotado, né? Acho que vai ser o primeiro jogo aí do Ancelotti no Maracanã. E depois contra a Bolívia é um jogo aí para a seleção poder assumir uma posição melhor aí nessa tabela, e tá em terceiro, né? Porque não era nem para estar em terceiro, era para estar em primeiro. Na seleção brasileira é para estar em primeiro, né, cara? Não em terceiro. E vai estar jogando esses dois jogos aí. Vamos lá para a lista então, galera. Goleiros: o Alisson do Liverpool, nenhuma novidade. Bento do Al Nassr, aqui da Arábia Saudita. Aqui me chamou a atenção isso aqui. O Bento, quem não sabe, o Bento já jogou aqui no Brasil, logicamente, você vai lembrar dele. Cara, ele teve uma outra visão, o que muitos outros treinadores brasileiros que assumiram a seleção não tiveram essa visão de convocar jogadores que estão jogando na Arábia. E o Ancelotti viu que o Bento é um bom goleiro. Mesmo jogando no Al Nassr na Arábia Saudita, ele não pensou, não, vou contratar mesmo assim. Aí contratou o Bento da Al Nassr da Arábia Saudita. E o Hugo Souza do Corinthians, que também não é na segunda convocação aí do Hugo Souza, na minha opinião, merecidamente, foi convocado para a seleção brasileira. O Hugo Souza, que na hierarquia, acredito eu, que seja o terceiro reserva, né, da seleção brasileira, não talvez o segundo. O Alisson, sem dúvida nenhuma, aí é o titular absoluto dessa seleção. E aí a gente vê uma novidade, né, cara? O Ederson, que sempre foi convocado do Manchester City, dessa vez está fora. Então você vê que o Ancelotti analisa mesmo como que o cara tá jogando, né? Tanto é que deixou o Neymar de fora, né, cara? Deixou o Neymar de fora. Vamos continuar aqui. Nas laterais, o Ancelotti convocou o Wanderson do Mônaco, o Wesley da Roma, o Wesley ex-Flamengo, né, que jogou no Flamengo há pouco tempo atrás, Alexandro do Flamengo, né, olha só, lateral esquerdo, Alexandro do Flamengo, Caio Henrique do Mônaco, ou seja, ele contratou dois laterais do Mônaco, o Wanderson e o Caio Henrique, dois laterais. Então ele analisou esses jogadores bem com certeza, fez a análise dele, a comissão técnica e tudo mais, e convocou. E o Douglas Santos do Zenit, que não é novidade também, né? Na zaga temos o Alexandro do Lille, Alexandro do Lille, Fabrício Bruno do Cruzeiro, que é novidade, Gabriel Magalhães do Arsenal, que também não é novidade, né? E o Marquinhos do PSG, que é o titular absoluto, sem dúvida nenhuma aí, dessa seleção do Ancelotti. No meio campo, vamos lá para o meio de campo, Andrés Santos do Chelsea. Andrés Santos do Chelsea. Um baita de um jogador esse Andrés Santos. Muito bom jogador, analisado pelo Ancelotti e convocado por ele. Bruno Guimarães do Newcastle, da Inglaterra. Casemiro do Manchester United. De novo o Casemiro foi convocado. Alguns até criticaram. Pô, o Casemiro de novo. Mas o Casemiro é o cara de confiança do Ancelotti. E você pode ter certeza que ele vai para essa próxima Copa, porque ele é o cara de confiança. Trabalhou no Real Madrid com o Ancelotti. Então tem toda uma moral com o Ancelotti. O Casemiro, convocado novamente, então Casemiro, o volante Casemiro, que é um baita de um volante, né? Joelinton do Newcastle, mais um jogador do Newcastle, né, da Inglaterra, e o Lucas Paquetá, retornando aí à seleção brasileira depois de um tempo fora devido àqueles problemas na justiça, o Lucas Paquetá do West Ham. Então temos aí novidades nessa seleção brasileira, né, cara? E no ataque, quem é que foi no ataque? Vamos agora para o ataque, vamos analisar aqui. Estevão do Chelsea, porque tem jogado bem no Chelsea, jogou muito bem no Palmeiras e merecidamente consegue essa vaga novamente. Gabriel Martinelli do Arsenal, que tem jogado bem. João Pedro do Chelsea. Isso aqui para mim, cara, para mim, sem dúvida nenhuma, foi o Mundial e o início dessa Liga dessa Premier League que fez aí o João Pedro ser convocado aí pelo Ancelotti. Um baita de um jogador também do Chelsea, hoje jogador atacante que recém chegou no Chelsea, assim como o Estevão. Então dois jogadores recentes do Chelsea sendo convocado aí pelo Ancelotti. A novidade, Caio Jorge do Cruzeiro, né, cara? Luiz Henrique do Zenit, que era do Botafogo, né, Luiz Henrique,
Matheus Cunha do Manchester United, que não é nenhuma novidade. Aqui eu já meio que discordo um pouquinho do Ancelotti. Assim, cada um tem uma opinião, né, cara? Nós brasileiros temos essa mania de dar uma cornetada. Eu acho que o Matheus Cunha não é tudo isso, tá ligado? Tipo, é um jogador bom pra caramba. Sim, lógico, Manchester United, jogou em vários times, foi campeão, medalha de ouro pela seleção. Não dá pra tirar méritos do cara, né, cara? Mas eu, sinceramente, eu acho que tem um atacante um pouco melhor que o Matheus Cunha, mas é minha opinião, aí você vai deixar aqui no comentário a sua opinião, tá tudo certo, e vida que segue. O Rafinha do Barcelona, méritos, né, tem. E mais uma vez o Richarlison do Tottenham, mais uma vez, o Ancelotti convoca o Richarlison, que foi muito criticado na última convocação, o atacante do Tottenham, Richarlison. Eu particularmente acho um bom jogador. Não um grande jogador, tá? Mas acho que o Richarlison é um bom jogador. Agora, não foi bem nas últimas convocações. Mas o Ancelotti não é bobo, meu amigo. Ele tá de olho nisso. Ele vai fazer essa análise e vai ver, peraí, será que vale a pena, cara? Vou dar mais uma chance. O Ancelotti é assim. É exatamente assim. Ele vai dando chance, vai ver se o cara vai evoluir ou não. Se não evoluir dessa vez, meu irmão, na outra vez não vai ter. Vai saber, né, cara? O Richarlison, se jogar o que sabe, poderá realmente continuar nessa seleção, na minha opinião. Mas vamos ver o que vai acontecer mais pra frente. Continuando a matéria aqui da revista Oeste, tá na descrição aqui o link do YouTube deles também. É realmente muito boa a revista, muito bom o canal deles também. Ancelotti faz mudanças aqui, vamos lá. A lista foi mudada em relação à primeira convocação. Não foram chamados 9 jogadores da lista anterior. Carlos Augusto não foi chamado, né? Que é o lateral esquerdo do Inter de Milão, que jogou no Corinthians, foi revelado pelo Corinthians, para quem não sabe quem é o Carlos Augusto, jogou a final da última Champions pela Inter de Milão, e é o lateral esquerdo da Inter de Milão, mas não foi chamado. O Beraldo, né, que é um zagueiro, também não foi chamado. Léo Ortiz, né, até todo mundo pensou que o Léo Ortiz, zagueiro né, ia ser mais uma vez chamado aí pelo Ancelotti, não foi. O Danilo, que é um lateral direito do Flamengo hoje, também não foi. Andréas Pereira, cara, esse aqui todo mundo cravou, cara, ele vai vir para a seleção brasileira, Andréas Pereira, e não foi, mais uma vez não foi. O Gerson, olha só, Gerson, que tomou a decisão, na minha opinião, precipitada de deixar o Flamengo para ir para um time da Rússia, que também, com todo respeito ao Gerson, que é um baita de um jogador, na minha opinião, e não foi convocado dessa vez. Liga-se um alerta pro Gerson aí, né, cara? O Ederson, que é o goleirão do Manchester City, o Antony, que tem jogado bem, já o Vinícius Júnior também, mas o Vinícius Júnior a gente sabe por que ele não foi convocado, né, cara? Ele estava suspenso e o técnico Ancelotti na entrevista até justificou a sua ausência, né, cara? A gente já sabe, todo mundo já sabe que não é por causa que tá jogando ruim, tá jogando mal, tá tendo algum problema, não tem nada a ver isso aí. É porque ele tá testando outros jogadores e, lógico, o Vinícius Júnior, né, cara, sem dúvida nenhuma estará nas próximas aí. Só não foi convocado por estar suspenso para a partida contra o Chile, o Vinícius Júnior, né? E aí, cara, o Ancelotti é assim, meu irmão. Se você jogar bem, você vai ficar. Se você não jogar, tchau, querida, né? E aí, vamos continuar a matéria aqui. A ideia que tem é conhecer novos jogadores, que não conheço muito bem. Essa é o que ele disse, né? Sobre o perfil técnico e caráter. Estes que não trabalham muito bem, na minha primeira convocação, agradeço a eles, nessa segunda a novos, afirmou o Ancelotti. Todos os jogadores que precisam estar com 100% de capacidade física, ressaltou o treinador. E sobre a ausência do Neymar? Todo mundo estava curioso, né, cara? Ele afirmou que o jogador teve um pequeno problema físico na última semana. A gente sabe que o Neymar teve um pequeno problema físico na última semana. Muita gente já estava falando que foi por causa do 6-0 do Vasco. Não tem nada a ver o 6-0 do Vasco. É porque ele sentiu mesmo um problema físico. E aí o Ancelotti não vai convocar o Neymar com problema físico, né, cara? Ele é um baita de um treinador, o maior treinador aí do mundo, na minha opinião. Vai chamar o cara que tá lesionado, né, mano? E aí o que disse aqui o Ancelotti? Olha só, mas Neymar não precisa ser testado. Todo mundo conhece Neymar.
toda a comissão, os torcedores, assim como os outros, ele precisa chegar a uma boa condição física para ajudar a nossa seleção e fazer o melhor na Copa do Mundo. Neymar, sem dúvida nenhuma, se não tiver lesionado, né, cara, que pelo amor de Deus, Neymar vira e mexe, se lesiona. Se ele não se lesionar, velho, ele vai ser chamado para a Copa do Mundo, sem dúvida nenhuma, né, cara, isso não tenha dúvida. Ancelotti fez elogios também a Lucas Paquetá, absolvido das acusações mais graves por envolvimento com a posse esportiva, como a gente falou no começo. É um jogador com muita qualidade, um meia que pode jogar em várias posições e quero aproveitar esse tempo para conhecê-lo melhor. E aí tem um comentário aqui de alguém, vamos ver se o povo comentou. Ninguém comentou aqui, cara, olha só, velho, ninguém comentou, mano, eu achei que alguém tinha comentado alguma coisa aqui, mas ninguém comentou. Enfim, cara, tá aí então os 23 convocados do Carlo Ancelotti. Richarlison continuando na seleção. Há uma confiança muito grande nisso, né? Caio Jorge, destaque do Cruzeiro, sendo a sua primeira convocação. E tá jogando muita bola mesmo e foi merecidamente, na minha opinião, convocado para a seleção brasileira. Tem aqui, na minha opinião, Matheus Cunha, que eu não convocaria, talvez, né? E aqui tem um outro jogador, mas não mais, cara. É uma convocação justa, honesta do Ancelotti. Né? Em nenhum momento ele foi vamos dizer assim, ruim com algum jogador, coisa assim. É a visão do Ancelotti. Também todo mundo está comentando, pô, cara, o Rodrigo também não foi convocado, o Rodrigo Raio, né, do Real Madrid. A gente sabe que o Rodrigo Raio está com alguns probleminhas lá no Real Madrid, né, cara? Ele nem titular está sendo ultimamente, né? Não concordo, acho um baita de um jogador. O Rodrigo Raio tinha que ser convocado, mas não está sendo titular no Real Madrid, cara. Você acha que ele vai convocar o cara que não está sendo titular? Eu acho, né, que ele não ia dar esse tiro no pé de convocar um jogador reserva do Real Madrid, assim como o Endrick também, nem jogando tá mais, né, cara? Jogadores que quem sabe futuramente pode ser que volte para a seleção. Eu acredito que o Rodrigo ainda vai voltar para a seleção. Creio também que o Endrick possa dar a volta por cima. Eu não sei o que está acontecendo com o Endrick também, muita fofoca. Ele anda lesionado também, então lógico que não vai chamar o cara que está lesionado só porque gosta do cara, assim como foi com o Neymar também, é o melhor jogador do Brasil, sem dúvida nenhuma. O Neymar é o melhor jogador da seleção, mas está lesionado, não vai vir. O problema do Neymar são as lesões, né, cara? Enfim, tá aí então as 23 convocações aí do nosso querido Carlos Ancelotti. Mas agora eu quero saber a sua opinião. Diga aqui no comentário a sua opinião, o que você achou, torcedor aí brasileiro, sobre essa convocação aí de Carlos Ancelotti. Você gostou, você não gostou, você gostaria de algum outro jogador no lugar de outro jogador aí? Deixa aqui a sua opinião nos comentários. Se você ainda não é inscrito no nosso canal The Primes Sport, é um canal voltado mais para a seleção brasileira, para alguns jogadores da seleção. O canal está começando ainda a gente não está escalando ainda, mas daqui a pouco vai escalar, e eu gostaria de pedir a sua ajuda para você nos ajudar nesse canal a crescer cada vez mais, compartilhar com os amigos. Aqui é resenha, é seleção, jogador da seleção, treta de jogador de seleção, fofoca, tudo isso aí a gente vai falar nesse canal aqui, tá bom, galera? Obrigado a todos que nos acompanharam nesse vídeo até o final. Se você não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho, dá um joinha para ajudar, e até o próximo vídeo, galera. Obrigado, valeu, vai seleção!